Olá pessoal, boa tarde. Agora em múltiplos e divisores vamos estudar os números primos, tá? Números primos, está na página 112 do nosso livro, tá? Vamos ver o conceito, a ideia, tá, de números primos. Lembrando que nós já vimos o estudo de divisores e número primo é muito relacionado com a parte de divisores, tá? Então prestem bem atenção aí porque é fácil saber se um número é primo ou não. Tá? E sem aquela brincadeirinha de que se não é primo, é irmão, é tio, é... Não, nada a ver. Não tem nada a ver com parentesco a palavra primo aqui no estudo da matemática. Então vamos lá. Vamos lá. Pegando na página 112, está dizendo: observe os divisores de alguns números naturais. Aí está aí, os divisores do 21, né, do número 21. Os números que dividem o 21 são o 1, o 3, o 7 e o próprio 21. Né? Isso aqui é uma revisão dos divisores. Os divisores de 3 são apenas o número 1 e o próprio 3, tá? Tem apenas dois divisores, o número 3, que é o 1 e ele próprio divide ele, o 3. Os divisores de 24 são 1, 2, o 3, o 4, o 6, o 8 e o 12. E o próprio 24, ou seja, 24 tem vários divisores, né? Tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o próprio 24. Todos esses números dividem o 24 com divisão exata, né? Então, tem vários divisores o 24. Já os divisores de 7 também são apenas o número 1 e o próprio 7. Então, o número 7 tem apenas dois divisores, assim como o 3. Por que dois divisores? É por causa que esse número só dá divisão exata pelo 1 e por ele mesmo, tá? Não tem outro número. Então, note que alguns desses números têm apenas dois divisores. Quando isso acontece, eles são chamados de números primos. Então, deu para entender, pessoal? O que são números primos? São aqueles números que possuem apenas dois divisores, que é no caso o 1 e ele mesmo, olha. Então, quem são os dois números primos aqui entre o 21, o 3, o 24 e o 7? Apenas o 3 e apenas o 7 são números primos entre esses aqui, que a gente está analisando. Então, o conceito de número primo, a definição diz o seguinte: o número primo é todo número natural maior que 1, tem que ser maior que 1, tá? Não pode ser 1, que tenha exatamente dois divisores distintos. Quem são esses dois divisores distintos? O 1 e ele mesmo. Deu para entender? Esse ele mesmo é o número que a gente escolheu. Tá? Então, ele é primo se ele possui dois divisores, o 1 e ele mesmo, que nem lá o 3 e o 7. O 3 é primo porque ele só tem dois divisores. O 1 divide o 3 e o 3 divide o próprio 3, apenas isso. Então, você já sabe o que é um número primo. Agora, podemos afirmar que 3 é número primo, pois ele é maior que 1 e ele só tem o 1 e o 3 como divisores, ou seja, ele só tem o 1 e ele mesmo que divide o próprio 3, então ele é primo. O 7 também é um número primo, pois é maior que 1 e tem apenas o 1 e ele mesmo como divisores, tá? Então tá aqui dois números que são primos por entrar lá na definição, que tem que ser maior que 1 e tem que ter apenas dois divisores, o 1 e ele próprio. Já o 21 e o 24, eles não são números primos, pois cada um deles tem mais de dois divisores além deles, né? Tipo, o 21 tem o número 1 e tem o próprio 21, mas ele tem mais divisores. Tem mais de dois divisores. Pelo fato de ter mais de dois divisores, esses números não são chamados de números primos. Eles são chamados de números compostos. Tá aqui, ó, os divisores de 21. Tá certo que tem o 1 e ele mesmo, mas só que ele ainda tem ainda o 3 e o 7, o número 21. Por isso, ele não é chamado de número primo. A mesma coisa o 24. O 24, além dele ter o 1 e ele mesmo, ele ainda possui vários outros divisores. Por isso, ele não é um número primo. Deu para entender? Prestem bem atenção, tá? Então, os números naturais maiores do que 1, que tem mais de dois divisores distintos, são chamados números compostos, tá? Então, números compostos são os números que têm mais de dois divisores distintos. São os números que não são números primos, tá? Mas ainda tem mais um outro conceito que eu vou falar lá no final.
Todos eles podem ser escritos como um produto de números primos. Então, os números compostos podem ser escritos como produtos de números primos, como multiplicações de números primos. Veja alguns exemplos. Olha, o 21 ele pode ser escrito como a multiplicação do número primo 3 com o número primo 7. Então, 3 vezes 7 dá 21. Dois números primos. Outro. O número 24 pode ser escrito como a multiplicação dos números primos 2. Aí repete alguns números primos, mas não deixa de ser primo. E o número primo 3. Perceba que essa multiplicação, quando você efetuar, vai dar 24. Tá? Então, perceba que números compostos é formado pela multiplicação de números primos. O 25 ele é multiplicado pelo número primo 5. Né? Repete, mas é um número primo, tá? O 5. 5 vezes 5 dá 25. Então, é outro número composto que é formado pela multiplicação também de números primos. Ok? Observação. Observem isso aqui com bastante atenção. O número 0 e o número 1, eles não são nem números primos e nem números compostos, tá? O que eles são, professor? Eles não são nenhum dos dois, é só o que importa. Ele não é nem número primo e nem número composto no estudo de números primos, tá? Então, o 0 ele não entra no conceito nem de número... O 0 e 1 não entra no conceito nem de números primos e nem de números compostos. É isso que eu quero que você lembre na hora de resolver as atividades. Tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido esse conceito, a definição de números primos. É bem fácil, né? Novamente, um número ele é primo se ele é um número maior que 1 e tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, certo? É isso. Boa tarde e até a próxima.